Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Cálculo 1. Nessa disciplina nós estudaremos principalmente as operações de derivação e integração sobre funções, particularmente funções sobre o conjunto dos números reais. Então nessa primeira aula nós recordaremos um pouco sobre conjuntos e especialmente sobre o conjunto dos números reais. Nós denotaremos um conjunto por um par de chaves, desta forma, com palavras ou símbolos. Por exemplo, se A é o conjunto dos números naturais menores do que 6, nós vamos falar do conjunto dos números naturais ainda nesta aula. Nós podemos indicar A como conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós também podemos indicar A como conjunto X, tal que X seja um número natural menor do que 6, ou ainda escrevendo tal que por símbolos, que nós usamos esta barrinha ou 2 pontos, que X seja um número natural menor do que 6, onde o símbolo X é chamado de variável. Uma variável é um símbolo usado para representar qualquer elemento de um dado conjunto. Nós dizemos, então, que dois conjuntos A e B são iguais se eles tiverem os mesmos elementos, e nós vamos denotar, então, por A igual a B. A união de dois conjuntos, que é denotada desta forma, por A união B, é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou estão em B. A intersecção, que é denotada por A intersecção B, desta forma, é o conjunto de todos os elementos que estão em A e estão em B. O conjunto que não tem elementos é chamado, então, de conjunto vazio e é denotado por este zero cortadinho ou o par de chaves sem nada dentro. Não use o par de chaves com este zero cortadinho dentro, porque isso representa um conjunto com um elemento. Então, conjunto vazio, nós temos esta ou esta notação. Por exemplo, se nós tomarmos os conjuntos A como conjunto formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, B, 1, 4, 9, 16 e C, 2 e 10, nós teremos que o conjunto A união B, que é o conjunto formado pela união de todos os elementos de A e de B, nós teremos os elementos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 16. Este é o conjunto A união B, formado por todos os elementos que estão em A ou estão em B. A intersecção B são os elementos que estão em A e estão em B, ou seja, os elementos em comum. Nós podemos observar que no conjunto A e no conjunto B, o único elemento em comum é o 4. Portanto, A intersecção B é formado apenas pelo 4. B união C, nós teremos os elementos 1, 2, 4, 9, 10 e 16. E o B intersecção C, observe que B e C não têm nenhum elemento em comum. Portanto, B intersecção C é o conjunto vazio. Nós iremos agora falar do conjunto dos números reais. Para isso, nós vamos começar desde o início falando lá em números naturais, números inteiros, racionais e irracionais, e então formando o conjunto dos números reais. Os números naturais foram os primeiros números conhecidos pela humanidade. É formado pelos elementos 1, 2, 3 e vieram lá da contagem, desde o início, quando se fazia conjuntos de elementos, por isso inicia do 1. Os números naturais também são chamados de inteiros positivos. Os números negativos, então, menos 1, menos 2, menos 3, são chamados de inteiros negativos. Agora, da união dos números naturais ou inteiros positivos
com os inteiros negativos e o zero, nós formamos o conjunto chamado de conjunto dos inteiros, que é denotado desta forma. Nós podemos, então, observar que o conjunto dos números naturais, que é formado apenas pelos inteiros positivos, está contido no conjunto dos inteiros, que é formado pelos inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Observe que alguns livros trazem o zero como um número natural, mas isso não foi a ordem cronológica das coisas, o zero demorou um longo tempo para aparecer, portanto aqui nós iremos considerar o zero como um inteiro, não um natural. Bom, surgiu então a necessidade de números da forma A sobre B, e aí formou-se o conjunto dos números racionais. Nós vamos considerar sempre A e B inteiros, sendo B diferente de zero, porque nós não podemos dividir por zero. Não está definida esta operação de divisão por zero. Portanto, os racionais são dados dessa forma. Como nós operamos dentro do conjunto dos racionais? Como são as operações de soma e multiplicação? Dados, então, A sobre B e C sobre D, dois números racionais quaisquer, a soma e o produto são dados da seguinte forma. A sobre B mais C sobre D é A vezes D mais B vezes C sobre BD. A sobre B vezes C sobre D, basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo, então nós obtemos AC sobre BD. A gente pode ainda observar que, como nós temos um número racional da forma A sobre B, sendo A e B inteiros, se nós tivermos o B sendo igual a 1, isso fica simplesmente A. Portanto, nós temos um número inteiro. Ou seja, os inteiros estão contidos nos racionais. Como nós havíamos dito que os naturais estavam contidos nos inteiros, então nós teremos naturais contidos nos inteiros, contidos nos racionais. E nós denotamos dessa forma. Ou podemos ainda escrever como racionais contêm inteiros que contêm os naturais, que é escrito dessa forma contrária, mas que quer dizer a mesma coisa. Um número racional a gente pode ainda escrever na sua forma fracionária ou na sua forma decimal, lembrando que A sobre B representa a divisão de A por B. Para a gente escrever nessa forma decimal, basta então efetuar a divisão de A por B. Por exemplo, se nós pegarmos o número 3/4, fazendo a divisão 3 dividido por 4, nós obtemos o número 0,75, que é um número finito. Se nós fizermos a divisão 2 dividido por 3, nós obtemos 0,6666, que é um número infinito, porém periódico. Observe que toda vez que nós pegarmos uma divisão A sobre B, nós teremos um número finito ou um número infinito periódico. Como um exercício, eu gostaria que verificassem isso. Peguem alguns exemplos, façam essa divisão e observe que em todos eles nós obteremos um número finito ou um número infinito periódico. Faça e convença-se. Bom, mas nós dissemos agora que quando nós fazemos a divisão de A por B, nós temos um número finito ou um número infinito periódico. O que mais nós poderíamos ter além desses números? Poderíamos ter números infinitos, porém não periódicos. Por exemplo, um número desse tipo. Agora, este número não vai ser um número racional, porque nós dissemos que um número racional é um número da forma A sobre B. Se ele é da forma A sobre B, quando nós fazemos a divisão, nós temos um número finito ou infinito periódico. Se este número é infinito não periódico, ele não pode ser escrito da forma A sobre B.
ou seja, ele não é um número racional. Estes números formam, então, o que nós chamamos de conjunto dos números irracionais, que nós denotaremos por este I aqui. Exemplos de números conhecidos irracionais são raiz de 2, π e o I. Agora, da união dos números racionais com os irracionais, nós formamos o conjunto chamado de conjunto dos números reais. Nós veremos, então, algumas propriedades do conjunto dos números reais. Tomando x, y e z, 3 números reais quaisquer, no conjunto dos números reais sempre serão satisfeitas as seguintes propriedades. Primeira, associativa, para adição, por isso este A1. Nós teremos sempre x mais y mais z igual a x mais y mais z. Por exemplo, se nós estivermos somando 2 mais 3 mais 7, isso é 5 mais 7, que é 12. Ou também podemos usar, isso é 2 mais 3 mais 7, 3 mais 7, 10, 2 mais 10, 12. Então, nós obtemos a mesma coisa. Para multiplicação, x vezes y vezes o z é a mesma coisa que x vezes y vezes z. Ou seja, 3 vezes 4 vezes 5, isso é 12 vezes 5, que é 60. Ou 3 vezes 4 vezes 5 é 3 vezes 20, que também dá em 60. Segunda propriedade, a comutativa. Para a soma, x mais y é sempre y mais x, ou seja, 2 mais 7 é 9, que também é 7 mais 2. Para multiplicação, x vezes y é igual a y vezes x, ou seja, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5, que é 15. Existência de elemento neutro. No conjunto dos números reais, nós sempre teremos um elemento neutro. Para a soma, este elemento neutro será o zero, ou seja, aquele elemento que, tomando qualquer x e somando a ele, nós temos o próprio x. Por exemplo, 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que é o próprio 5. Para a multiplicação, o elemento neutro é aquele que, quando multiplicado, nós obtemos o mesmo número. Então, x vezes 1 igual ao próprio x. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Por exemplo, 3 vezes 1 é o próprio 3. Nós observamos, então, que os elementos neutros da multiplicação e da soma são diferentes. Para a multiplicação, nós temos o 1. Para a adição, nós temos o 0. No conjunto dos números reais, nós também teremos sempre um elemento oposto, ou seja, aquele elemento que, quando somado a um dado elemento x, nós obtemos o elemento neutro da soma, ou seja, o 0. Então, neste caso, nós teremos, dado um x, o elemento oposto vai ser sempre um menos x, porque x mais menos x é sempre 0. Por exemplo, o oposto do número 6 é o menos 6, porque 6 mais menos 6, isso é igual a 0. Também teremos sempre um elemento inverso. O inverso é aquele elemento que, quando multiplicado ao nosso x, nós obtemos o elemento neutro da multiplicação, ou seja, o 1. Por exemplo, então, tomando x, o nosso inverso será sempre x a menos 1, ou 1 sobre x, que é a mesma coisa. Portanto, x vezes x a menos 1 é sempre 1. Por exemplo, o inverso do 6 é o 6 a menos 1, ou 1 sexto, porque 6 vezes 1 sexto é igual a 1. A nossa última propriedade é a distributiva, ou seja, x vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Por exemplo, se nós tomarmos 2 vezes 10 mais 7,
isso é 2 vezes 17, que é igual a 34, ou distribuindo, isso é 2 vezes 10, que é 20, mais 2 vezes 7, que é 14, e nós obtemos o mesmo 34. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada.